Olá! Boa noite. Será que essa câmera tá limpa? Acho que tá, né? Tudo bem? Hoje nós começamos mais uma série de lives. Deixa eu desligar a música aqui. E essa série de lives é em homenagem ao Dia do Jornalista, que foi comemorado ontem, dia 7 de abril, mas nós vamos fazer encontros semanais com convidados que contribuem para a carreira do jornalista ou então com próprios colegas, né? Próprios colegas é ótimo, com colegas falando sobre sua trajetória profissional, as possibilidades diversas de atuação na carreira, as dificuldades, as alegrias e tudo mais. Hoje, para abrir essa série, nós vamos falar com a Ilana Jardim, que é uma advogada especializada em direito autoral. E vamos falar sobre direito autoral aplicado ao jornalismo. Então, vão convidando aí o pessoal, dando aviãozinho para essa live bombar hoje, que eu vou convidar aqui já tentando. Vou convidar aqui também algumas pessoas. Oi, tudo Oi, bem, Ilana? tudo bem? Olha, tudo ótimo, o som tá bacana, tô te ouvindo bem. Tudo Como é que você tá certo? me ouvindo aí? Tô. Certo, eu não tô te vendo. Hã? Eu não estou te vendo. Não tá me vendo? Não, tá escuro. Tá com a câmera virada, será? Não, eu tô me enxergando. Mistério. E Tá, agora? deixa eu te. Vamos ver aí com o pessoal. Vocês estão vendo a Ilana, gente? Porque eu Vendo a Ilana tô aí? me enxergando normal aqui. Você tá me vendo normal? Tô te vendo normal. E eu tô me vendo embaixo normal. Ai, será que a minha internet não pode ser? Tô com a internet ultra mega potente. Do lado aqui do modem. Não sei. Vou fazer. Eu vou te derrubar e vou te convidar de novo. Tá, me convida de novo. Se eu consigo fazer isso, né? Sem cair. Quer encerrar aí, Ilana, a sua participação? Quer? Quer encerrar aí? Quer sair aí? Vamos convidar de novo a Ilana. E agora? Ah! Agora foi? Oi! Ó. Estou te vendo totalmente agora. Agora foi. Que bom. E... Me diga então, por favor, quem tu és, se apresente. Hoje nós vamos falar sobre direito autoral, uma especialidade tua. E eu queria que tu dissesse aí para a galera por que tu decidiu, optou por essa área do direito e como ela está associada ao jornalismo, o que que é direito autoral, o que que é direito de propriedade, as diferenças. Boa noite a todos. Como já apresentado, eu me chamo Ilana, sou advogada. Bom, o direito autoral entrou na minha vida faz mais ou menos uns 3 anos, tá? Eu comecei a estudar bastante, me encantei por essa área e antes eu atuava mais na área trabalhista. Então, eu vim da área trabalhista e fui migrando, migrando, e agora eu decidi que eu vou atuar na área autoral porque antes me faltava um pouco de conhecimento. É um ramo muito, muito específico. Na faculdade eu não tive, então tudo eu tive que buscar, ir buscando. E ele é muito nichado, assim. Ele tem a parte autoral para o jornalista, a parte autoral
para os músicos, que é onde eu tenho o meu Instagram, que é voltado para essa categoria. Tenho direito autoral. Para cada Para cada nicho. para cada nicho existe uma aplicação. Então a gente tem que entender como funciona aquele nicho para conseguir aplicar o direito autoral, né? E ele é dividido em três partes, tá? Direito da propriedade, direito autoral, na verdade, ele é um subnicho, porque existe a propriedade intelectual, e da propriedade intelectual vem a propriedade industrial, que envolve marcas, patentes, coisas mais relacionadas à indústria. O sui generis, que é em relação a plantas, cultivos de plantas, enfim, e o direito autoral, que envolve a questão do autor. Tá? O direito autoral ele é uma proteção jurídica para as obras do intelecto. Então, tudo que tu produz, que vem da tua cabeça, do teu intelecto, do teu eu interior, e tu passa isso, seja por um papel, seja através de uma música, seja através de uma peça de teatro, através de livro, essa obra, isso se torna uma obra, e essa obra tem proteção, tá? Então, como que ela... Escritores também estão incluídos nessa categoria. Eu não entendi, falhou. Escritores também estão incluídos nessa categoria. Sim, os escritores, através das obras literárias, estão incluídos. E muito interessante também que os escritores de peças de teatro também. Então, a peça escrita também é protegida por direito autoral, mesmo que ela ainda mesmo que ainda não tenha sido feito ali a encenação, enfim, mas o texto é protegido também. Os jornalistas entram através dessa proteção da obra, porque tudo que é feito do intelecto é protegido. Então, os jornalistas entram a partir daí, tá? E desse direito autoral surgem dois outros direitos, tá? Que é o moral, direito autoral moral e direito autoral patrimonial. O moral é aquele direito que tu tem de ser creditado àquela obra, de ter o teu nome vinculado àquela obra, de ser reconhecida a paternidade ou a maternidade do autor àquela obra. Né? Nada mais é do que o crédito. Sim. E desse direito moral, o autor ele pode dispor da obra como ele quiser. Ele pode editar a obra, ele pode tirar de circulação, ele pode alterar. É direito dele. Isso também funciona para os coautores. Os coautores também têm direito moral sobre as obras, quando essa obra é feita por duas pessoas. Tá? Então, as reportagens, E principalmente para quem é freelancer, a gente vai oferecer uma pauta para algum veículo impresso ou então algum portal de notícias. A nossa autoria, a nossa identificação naquela obra está garantido, né? Eu não preciso nem me resguardar de nenhuma forma legal, porque por direito moral já é da minha autoria, já é materno, né? Já é meu filho, né? assim, ó. O que a gente tem que prestar atenção? Que o direito moral, ele não é renunciável e ele não pode ser cedido. Então, independente de tudo, sempre tem que ter o crédito. Então, você vai disponibilizar o texto no site, coloca lá o seu nome, e no site tem que ter o seu nome. No jornal, a mesma coisa, independente, tá? Porque o que acontece muitas vezes? O jornalista ele é contratado para escrever um texto, tá? Para fazer uma matéria. Só que e daí o jornalista e a pessoa que quer o texto, eles fazem um contrato de cessão. Esse contrato de cessão é sobre os direitos patrimoniais, sobre o dinheiro. Patrimoniais é o direito de explorar a obra economicamente. E a pessoa que está pedindo o texto diz assim, olha,
Eu preciso que tu faça tal matéria para mim, só que eu te dou os créditos. Eu te pago tanto e eu te dou os créditos. Daí tu, ok, faz um contratinho, assina ali. O combinado é o combinado, não sai caro, tá? Tem que prestar atenção que tu, como jornalista, tu não pode usar esse texto depois nas tuas redes ou vender ele para outros lugares. Esse texto que tu fez sobre encomenda é do comprador. Então é Ah, daquele site que te pediu, tá? certo. Mas isso não exime ele de te dar os créditos. Ele tem que te dar os créditos obrigatoriamente. Tá, mas mesmo que não haja uma cláusula explícita de exclusividade, esse direito de propriedade é do contratante? Não, isso quando tiver cláusula de exclusividade e a obra for por encomenda. Caso contrário, vocês têm que combinar. Porque caso contrário, a obra e o direito patrimonial é teu. Se vocês não combinarem nada, todos os direitos daquele texto são teus. Interessante isso. Entendeu? Então vocês têm que combinar. Normalmente acontece essa combinação quando o jornalista cede o texto a um outro veículo de imprensa que ele não está acostumado a trabalhar. Né? Existe deve haver pelo menos essa sessão, essa combinação. Uhum. Ótimo. Então, temos aí o direito autoral, que é dividido no direito patrimonial e direito moral, né? Isso? Isso. E o que é o direito intelectual? O direito intelectual ele está dentro do direito moral, do direito autoral. Tá. Na verdade, qual é o nicho, o maior nicho? É a propriedade intelectual. Né? E daí, da propriedade intelectual, vão se dividindo. Daí tem propriedade industrial, que envolve marcas, patentes, desenho industrial, que também são obras do intelecto, né? Por isso que está dentro do nicho maior da propriedade intelectual. Depois vem o nicho sui generis, que é relacionado a cultivo de plantas e novas espécies, e o direito autoral. Então, a propriedade intelectual é o grande. Então, disso tudo. Isso. Ah, muito legal isso. E especificamente ao jornalista, então, como isso vai se desenvolver? Se eu, por exemplo, eu sou MEI, eu tenho a minha empresa, a Rosa Carvão, e eu crio conteúdo, eu produzo conteúdo, né? E eu crio esse conteúdo para as redes sociais, para site, para blog, para newsletter, para informativos de clientes, para e-books. Como se configura esse conteúdo, essas criações todas? Eu já entendi que eu tenho o contratante, que é o meu cliente, e aí ele tem esse direito patrimonial, é isso? Depende. Advogado e depende andam juntos, né? Advogado que não fala depende não é advogado. Bom, tem que ver a combinação de vocês, tá? Normalmente deve ser combinado essa questão do dinheiro, tá? Porque pode surgir um texto pode vir a rentabilizar. Ele pode ser colocado num site, gerar números de acesso e aquilo ali dá dinheiro. Então vocês têm que combinar como que vai ser feito. O importante é ter em mente que de uma obra geram dois direitos, o moral e o patrimonial. O moral é o teu direito ao crédito e o patrimonial é o teu direito de explorar economicamente aquela obra. Tá? Então, tu pode cobrar para a pessoa usar, né? Tipo, você quer usar a minha obra, então tá. Então, me pague determinado valor. Você pode ceder gratuitamente ou ele pode encomendar a obra e a obra ser dele. Daí, depois que a obra é dele, tu não tem nenhum direito a mais de cobrar nenhum valor, né? Só o teu direito moral.
Então, tem que prestar muita atenção à combinação de vocês. O que é mais comum da confusão nesse nicho nosso aí, entre direito autoral e a comunicação? O que é bem. Qual é o problema mais comum que tende a surgir? Travou? Deu uma cortada? Oi? Então, travou aqui para mim. Congelou. Vamos ver se volta. Tá normal para Tu ti? tá, para mim tá normal, às vezes a tua tela fica preta. Ah, então é a conexão da internet, porque aqui para mim congelou. Tá. Vamos lá, então, vamos repetir. Qual é a problemática mais comum dessa relação entre o, a comunicação e o, o contratante, né? O que tu mais vê de problemática aí no mercado, no cenário? A problemática maior ela se dá entre os jornalistas contratados, assalariados, enfim, jornalista empregado com os veículos de comunicação. Porque o que, que acontece? Hoje, se a gente pegar um jornal e ler as notícias, muitas delas não terão créditos, tá? Isso tem um porquê. Porque a notícia pura e simples, a notícia com uma fonte simples, ela não tem esse crédito, tá? Agora, quando a notícia ela já já tem um cunho pessoal do jornalista, já tem uma opinião, tem ali uma criatividade em volta daquela notícia, ela já é acreditada. Daí já tem ali o nomezinho do jornalista. Inclusive, em colunas também são creditadas. Inclusive, o jornalista que escreve a coluna e o jornal podem ser responsabilizados em conjunto em futuro processo, né? Mas o que acontece que muitas vezes esses jornalistas que trabalham para algum veículo de imprensa, eles escrevem um texto, escreveram muito bem, o veículo de imprensa vai lá, pega aquele texto e cede para um outro, cede para uma outra agência, cede para um outro local. Cobra o valor, eles pegam o valor e não repassam para o jornalista. E daí aí tem uma problemática. Será que esse valor seria do jornalista ou não? Tem outra questão. Lá no início desse vínculo entre o jornalista e o veículo de imprensa, é assinado um contrato. E muitas vezes nesse contrato de trabalho está ali que tu cede as tuas obras, feitas para aquele empregador, durante aquele momento tu cede as tuas obras. Então quer dizer que essa sessão que o jornal fez em cima de uma obra tua, ela é válida. Tu não tem nenhum valor a receber dessa transação porque anteriormente tu autorizou isso. E às vezes as pessoas assinam sem nem mesmo saber que isso pode acontecer ou prestar atenção ali numa cláusula, num adendo. Então é uma questão muito interessante de se prestar atenção, né? Eu entendo que essa seja a maior problemática, porque enquanto o jornalista não vinculado a um veículo de imprensa, tu tem uma livre negociação, é mais fácil de você negociar com a pessoa que está te contratando para escrever uma matéria. Agora, quando contratado já, você obedece ordens, então é mais complicado essa questão. Nas reportagens, realmente se caracteriza a os créditos ao jornalista ou aos jornalistas envolvidos, né? E realmente nas notícias menores, né, com uma fonte simples ou apenas a pesquisa, uma nota, não tem esse crédito.
O expediente, que eu digo que é a bula do jornal, que é onde tem toda ali, tem a diretoria, tem o nome de todos os jornalistas que compõem a redação, ele serve caracteriza como propriedade moral, nesse caso onde a notícia, a pequena notícia, a notícia simples, ela não tem créditos específicos? O expediente que tu diz é após as notícias. Quando tem um jornal impresso, por exemplo, ou nos portais, né? Vai ter lá uma página dos contatos, diz ali na redação, o nome de todos os jornalistas, dos pauteiros, editores, chefe de redação. Isso é o expediente, né? Nos jornais Tá. tem uma partezinha, uma página específica que também tem essas informações. E a gente sabe que nem todas as notícias, né, apenas as reportagens, têm essa questão dos créditos ao jornalista. A questão a dúvida é, o expediente serve como a propriedade moral da obra do jornalista, no caso, quando ele não tem a sua autoria explícita naquela notícia? Assim, ó, não vale, tá? Porque o que é o direito autoral? O direito de crédito é sobre aquele texto. Então, você posteriormente botar ali que todas aquelas pessoas participaram daquela edição do jornal, não é necessariamente tu dar crédito ao texto daquela pessoa. Entendeu? Então, é o texto e o autor. Texto e autor. Né? Agora, dizer que tal pessoa participou daquela edição, que todas aquelas pessoas participaram daquela edição, não quer dizer que não te confere, não dá para saber no que você foi autor. É porque é isso que se serve ao direito autoral. Eu quero saber do que tu foi autor, quero saber o que tu escreveu, né? Então, só o teu nome ali, eu não tenho condições de saber o que foi escrito da tua parte, da parte do jornalista. Entendi. Ficou bem claro. Alguém tem alguma pergunta para fazer aí para a Ilana sobre direito autoral? Pode enviar aí na cruzinha ali, desculpa, no ponto de interrogação, e aí escreve o que aparece aqui para nós e a gente já responde. Ou então, no comentário mesmo, fiquem bem à vontade. E o repórter fotográfico, né? O jornalista que trabalha com a fotografia, ele é muito mais fácil, né, de dar os direitos para o repórter fotográfico, porque tá lá os créditos automáticos, né? Tem que ter os créditos, né? A não ser quando é um banco de imagens do jornal, que aí eles colocam lá arquivo, né? Ou banco de dados de imagens do jornal, mas esse profissional tem os seus direitos mais preservados? Como é que funciona isso? É bem como tu disse, Helene. Ele é automaticamente, ao tu ter uma foto vinculada a um jornal, um veículo de imprensa, já sai o crédito ali. Antigamente, era mais comum ter essa violação de um veículo de imprensa não utilizar a foto de determinado fotógrafo, de determinado repórter fotográfico e não dar os créditos. Hoje é muito comum ter esse crédito. É mais comum a violação em relação a fotos no âmbito da internet, né? Porque a gente passa para a internet, parece que é um ambiente, as pessoas acham que é um ambiente sem lei, que eu posso pegar todas as imagens e botar ali, tudo bem, e não. A gente tem que dar créditos, tá? O certo é pedir autorização para usar a imagem e dar os créditos. Mas se for impossível pedir autorização, que pelo menos você dê os créditos ao fotógrafo daquela imagem, né? É muito, muito. A gente diz engraçado, não tem nada de engraçado nisso, né? Não é porque está na internet que é terra de ninguém, gente. É o trabalho de alguém, é a criação de alguém. Então, tá ali porque teve
teve todo um processo para ter para compartilhar essa imagem com aquele público, aquela audiência, né? Não quer dizer que tu tem que copiar. E até assim... E aí, não vou botar nome de ninguém, ou até tem uns caras de pau que colocam, né? Se dão o crédito. E até assim, os textos a gente tem que cuidar muito, porque já aconteceu da gente, de você estar num blog, tu achar que aquele texto é daquele blog, mas na verdade o blog está plagiando. Daí tu acaba lendo algo, tu acha que é daquele veículo de comunicação, ou tu retira uma informação ali, vê, e daí tu quer dar os créditos, tu dá o crédito pro blog, mas na verdade nem o blog é dono daquele conteúdo. Para quem você teria que pedir autorização seria para o verdadeiro autor, mas como houve um plágio lá atrás, tu não, fica sem essa informação. A internet ela tem muito disso, a gente tem que ter muito cuidado. E como é que a gente pode se preservar nesse quesito, né? Às vezes pode encarecer também para o profissional que é autônomo, que faz as produções, as reportagens e oferece como freelancer, o repórter fotográfico que trabalha como freelancer, e aí monta seu portfólio e disponibiliza esse trabalho para que os clientes vejam a qualidade, as áreas, as temáticas que desenvolve nessa área, e aí acaba tendo sua obra plagiada. Eu ia dizer furtada, mas não posso dizer isso, né? A maneira... Tá. A maneira de proteção desses jornalistas é o contrato, tá? É importante você saber o que você está negociando. Pode negociar o que tu quiser, sem ser os seus direitos morais, tá? E é importante entender o que tu tá cedendo, o que tu pode estar deixando de ganhar, em troca daquela publicidade, em troca daquele trabalho. Então, é muito importante ter um contrato onde existe essa combinação, né? Porque assim, ó, não é que o combinado não sai caro, o combinado é combinado, né? O combinado ali, ele vai garantir pelo menos que cumpram, uma parte ou outra cumpra o que foi estabelecido. Então, a segurança hoje é a gente conseguir fazer um contrato e as pessoas constantes naquele contrato também entenderem o que está sendo cedido e o que não está sendo cedido. Olha só, eu vou botar aqui uma observação do... Acho que é Ilha. Consegue ler aí? Consegue ler, Lana? A Ilha dá o parabéns por trazer esse tema. Então, coloca que os jornalistas precisam estar atentos a esse direito, principalmente em questão das notícias na produção de matérias e textos menores, que era aquilo que a gente estava conversando, que nos textos, as notícias pequenas não têm os créditos ao repórter, né? E é isso que tu colocou agora, que é a garantia, o contrato com cláusulas claras, bem definidas, e que todas as partes fiquem atentas no que está cedendo, né, essas cláusulas, né? Para garantir o direito do trabalhador, porque o jornalista nada mais é do que um trabalhador, né, também, das coisas, né? E aqui o Gabriel, ele coloca o seguinte: como funcionará as biografias, eu adoro biografia, após a Lei Geral de Proteção de Dados? Assim, ó, as biografias, elas são protegidas por direito autoral do autor, da pessoa que está escrevendo, mas é livre você fazer uma biografia, tá? Eu posso fazer uma biografia
tua, tá? E o direito autoral é meu, tá? Agora sim, ó, vou ser bem sincera. Não sei como tá exatamente essa questão da a Lei Geral da Proteção de Dados junto com as biografias, porque tá tudo muito novo. Então, é aquela coisa que o pessoal tá andando e tá trocando a roda, que a gente chama. Mas a Lei Geral de Hã? Proteção de Dados, tá todo mundo descobrindo ao mesmo tempo, né? Tá todo Mas mundo tentando entender e entender não, mas como a gente vai conseguir aplicar ela? uhum. Na Europa eles já estão um pouquinho mais adiantados que nós, né? Já. Uhum. Olha, eu tenho uma cliente que eu faço conteúdo para a rede social dela e ela está em Portugal. E sempre aparece essa questão das restrições, porque quando tu vai fazer alguma campanha para um país na Europa, eles estão muito cuidadosos com essa questão da É. LGPD. E Sim, eles têm meios melhores, né? exatamente. A LGPD ela está diretamente linkada à internet ou por exemplo, pode ser um produto como a biografia, como o Gabriel citou ali, e aí eu também tenho um e-book que eu disponibilizo na internet. Vai ter uma legislação diferente para essa biografia publicada na internet, vendida A no. LG, a LGPD em relação a tudo, tá? Aos teus dados referentes à internet, aos teus órgãos, aos teus dados referentes aos órgãos e também às pessoas físicas e jurídicas, né? Então ela envolve tudo. Na tua questão do e-book, tu tem que prestar muita atenção onde pode acontecer uma violação de LGPD, né? Porque pode ser um pouco mais difícil de chegar até a violação, mas se ela existir, ela tá ali e ela pode ser passível de sanção. Então, não é porque é pessoa física que não precisa prestar atenção, não. Ela é para todos. E aí tem uma. Agora já surgiu mais duas dúvidas em questão nessa questão da biografia da LGPD. Por exemplo, falou que se tu for a escritora e escrever a minha biografia, o direito autoral, obviamente, que é teu, mesmo que seja sobre a minha história, né? Mas e se eu não autorizar, como o caso do Roberto Carlos, até hoje a biografia do Roberto Carlos não está autorizada, né? É uma guerra nisso aí. O que interfere isso, né? A autorização de quem é a criação do biógrafo e a vida de quem é. É porque daí entra a questão do teu direito moral, né? Tem situações que tu não quer expor. A biografia é livre, tá? Mas tu tem direito de reivindicar determinadas situações. Sim, entendi. Então quer dizer que pode barrar, não tem essa. Assim, ó, ultimamente eu não vi nenhuma biografia sendo. Tu viu? Não, Sendo essa barrada por isso. biografia do Roberto Carlos Porque até, assim, até as pessoas tentam, entende? Mas, assim, de não conseguir publicar, de não conseguir, eu não vi mais. desde a do Roberto Carlos é a clássica, né? É a guerra Sim. tradicional. Ela até durante um período, ela chegou, isso acho que uns 10 anos atrás, ela chegou a ser disponibilizada na internet. Ela nem era vendida mais, ela era, né, compartilhada na internet. Mas depois, me parece que conseguiu, o rei Roberto Carlos conseguiu, com que essa obra fosse retirada, né? Porque ela não tinha realmente a autorização e não era nem tinha. Tem algumas biografias que tem aquela observação não autorizada. E ok. Mas daí tem que ver, porque provavelmente foi via judicial, né? E foram utilizados determinados argumentos que levaram àquela decisão.
Daí eu não tenho aqui o processo para entender o que argumentos necessariamente ele usou para conseguir retirar a biografia, porque existe essa possibilidade. Se tu não quer o teu material, um determinado fato da tua vida na internet, algo, tu Uhum. tem o direito de retirar aquele material. Mas daí é via judicial. Ah, muito Não bacana. é tão fácil assim. Não é tão fácil assim. É bem complicado. Tá. O Direito Irene de esquecimento. está nos parabenizando por trazer esse tema também. E aqui o Mário Marques está dando parabéns para ti, doutora Ilana, porque é sempre bom aumentar o nosso Obrigada. conhecimento. Olha só. Olá, boa noite a todos. Vão aí fazendo pergunta. Hoje o assunto é direito autoral, aplicado ao trabalho de jornalista, mas também já estamos falando aqui do escritor, né? Já falamos do repórter fotográfico e assim por diante, né? Estamos aqui ampliando o assunto já, né? Ilana, o que mais a gente Ah, pode fazer para... Olha o Gabriel. Eu não sei se a gente conseguiu responder a tua pergunta, né, Gabriel? Qualquer coisa tu fala aí. Ela está dizendo até, inclusive, eu poderia falar sobre os limites das publicações, ele coloca, entre parênteses, biografias, referentes aos artistas. Ah, pois o Roberto Carlos e o Garrincha conseguiram tirar da venda suas biografias. É o que realmente a gente estava comentando aqui, né? Que Roberto é Carlos. porque assim, ó, eu não sei te dizer se existe limite, tá? Porque como tu tá escrevendo sobre a vida de uma outra pessoa, tá? De repente, que nem a da Anitta é não autorizada, mas ok, foi vendida. E para ela não teve limite. Para ela, o que foi escrito estava ok, né? Mas de repente, se tu pega um outro artista, ele já não gosta. Então, isso são questões muito pontuais de cada artista, no caso. Agora eu vou colocar uma experiência pessoal aqui minha. Eu tenho o costume de ficar observando o cenário aonde eu estou transitando. E tudo isso me traz muitas ideias para criar contos do cotidiano, crônicas do cotidiano, história. Uhum. Então, é o meu olhar sobre uma cena externa. Pode ser ali urbana, pode ser algo da algo privado que eu vejo pela janela de uma residência, uma cena, e ali depois vem uma ideia e eu retrato num conto, num relato, essa, essa experiência que eu observei. Até que ponto isso é uma invasão, é algo criativo ou realmente estou passando dos limites, né? Por exemplo, vou ser mais específica ainda. Mas Há 10 anos atrás, eu fui a Salvador e ao lado de mim tinha uma senhora que estava indo casar. Ela estava indo para a Alemanha e ela conheceu o noivo dela na internet. E estava indo para a Alemanha, fazendo tinha aquela escala para Salvador, aí a gente passou aqui em Porto Alegre e tal. O voo já veio de outro local, se eu não me engano. Ela teve essa escala aqui, a gente embarcou e de Salvador ela seguiria para a Alemanha. E o nome dela era Elaine, né? Tipo, mesmo nome, né? Xará. E ela contou a história dela, a história do romance dela, para mim. E aquilo fervilhou, assim, quando eu cheguei no hotel, peguei meu laptop que eu levo sempre, não importa se eu estou de férias, eu estou levando laptop, e escrevi um conto e publiquei no meu blog. Aquilo sempre ficou numa dúvida cruel, do tipo assim, gente, será que se ela... E eu ainda tirei foto, pedi para tirar foto dela. Ela assim, concordou. ó, Teve uma foto eu. minha, fiz aquela selfiezinha com a câmera Tá, mas fotográfica, tu publicou a foto dela? publiquei. Mas ela, não, eu tirei uma foto nossa. E eu perguntei, eu posso tirar uma foto? Já Tá, mas pode. Mas... no teu conto tu vinculou a imagem dela com a foto? Hum.
É, vou te dizer. Não é interessante. Então, o meu Não é blog, interessante. Porque assim, ó, apesar dela ter contado a história pra te ter tirado a foto, tu não deixou claro que depois aquilo ali iria virar um material do teu blog, né? não, Então, teoricamente, não houve uma aceitação. Ela não aceitou. Ela te e contou uma depois história, mas ela não aceitou que tu publicasse. ela aceitou Oi? tirar foto. Ela aceitou tirar foto. Tá, mas só que não que tu publicasse a foto num blog. É Ah, diferente, ok. né? Eu posso aceitar tirar uma foto contigo, mas não autorizo que tu publique num blog teu de grande circulação ou vinculado à minha história de amor, entendeu? Mas o direito É autoral, diferente. Tem que ficar muito atento. o direito autoral e o direito de propriedade não é meu? Não, não, só um pouquinho. Assim, ó, a partir do momento que passo um, a questão da crônica, tá? O que eu te indicaria? A dar um tom de dramaticidade à crônica. Não identifica os personagens com os seus nomes verdadeiros, dá uma enfeitada ali, entende? Porque a pessoa ela pode se encontrar muito naquele material, tá? Segundo, toda imagem publicada de uma outra pessoa, ela deve ter autorização daquela pessoa, tá? Então, mesmo que ela esteja na foto junto contigo, tu tá publicando a imagem dela lá no teu blog, vinculada a uma crônica. Então, todo esse conjunto de fatores, ele deve ter autorização. Porque, de repente, ela não quer a história dela exposta. Ou a imagem dela exposta naquele veículo, ou daquela forma, ou naquele momento, enfim. Entendi. Sim, é super compreensível. Pensando nisso, É diferente, vamos supor assim, ó. Vamos tirar uma foto, vou botar no meu Instagram. Entendeu? É tipo, ó, encontrei ela aqui no Instagram, no aeroporto, minha melhor amiga hoje, tá? Agora, tu pegar a foto dessa pessoa e vincular o material, mesmo que ela tenha contado, enfim, mas ela não sabia que aquilo ali ia virar uma crônica, não, aí mas eu já temos uma violação. também não sabia que ia virar uma crônica, virou depois. Depois, Ah, mas mesmo assim, tá, entendi. mesmo assim. Mesmo assim, entendeu a diferença? O problema não é tu estar na foto com ela, porque é a finalidade que tu vai dar aquela foto. Entendeu? E é o material que tu vai atrelar também àquela foto. Ok. Então, tá, olha só, tem a Massa Bronze, que eu não estou lembrada do nome da menina, ela é uma afroempreendedora, e o trabalho dela é o bronzeamento, ela dá cor de zero Hum, às mulheres, né? Ela está falando da biografia da Anitta, que também não foi autorizada. Olha sim, só, nós tínhamos comentado. e é mais Mas recente. A Anitta deixou correr. Olha, mais um parabéns para a doutora Ilana aí, do Simon. Ah, tu tá bombando aqui nos comentários. Uhum. Obrigada. Deixa eu ver, tem uma perguntinha aqui também. Olha, Ira, no caso das biografias, existem muitos autores que, para fugir de processos, buscam dados públicos. É isso aí, Lana? Não tenho conhecimento e tem que ter cuidado por causa da LGPD, né? Então, dado hoje em dia não é assim. Tem a questão, assim, não sei se tem essa relação também, mas vamos ver se eu compreendi essa observação. Por exemplo, obras de artistas, escritores, pintores, né, artistas diversos, que depois de um prazo, de um período, se eu não me engano, é 100 anos, não estou lembrada disso, já se torna uma obra pública, né? É o Se domínio público. isso, obrigada, domínio público, exatamente. Se houver uma criação sobre esses dados, é possível? Como assim sobre Por exemplo, fizer assim, uma. ó, o domínio público
ele conta a partir da morte do último autor daquela obra. Só para deixar claro. Né? Então, vamos supor, uma obra tem quatro autores. O domínio público conta a partir do momento da morte daquele último autor que morreu, tá? Dia 1º de janeiro subsequente daquele autor que morreu, 60 anos para frente. Então, não basta um falecer que já cai em domínio público. Precisam de mais requisitos se a obra tiver coautoria, né? Ah, entendi. Tá certo. Então quer dizer que se não cumprir esses critérios, não eu estou já Não tem infringindo uma domínio lei, né? público. Sim. Tá, Quer dizer, e aí como é que fica com essas questões também que aí já entra uma outra seara, né? Que é essa questão do vazamento de dados, venda de dados das pessoas na internet. Mas, especificamente essa questão autoral, se isso acontece também sobre o trabalho de um jornalista, eu não digo nem plágio mesmo, eu digo assim, olha, pegou e, e revendeu, vamos supor assim, revendeu o trabalho e como se tivesse aquela autorização do autor para fazer isso, do repórter para fazer isso, né? Que isso também é passível de questionamento legal, é isso? Como é que funciona? tu diz se tem um jornalista e ele revende Sem essa som? matéria. Não, tem som, mas. É só eu que tô. Tá, Tu tá me ouvindo, Ilana? eu tô Por que eu não tô te escutando. ouvindo? Pode falar aí, vamos fazer um teste. Tá escutando? Eu não tô te ouvindo. Escutando? Som testando, um, dois, três. Oi? Hum? Só a Elaine não tá escutando? Alguém aí não tá escutando também? Tu tá usando Coloquem aí. fone, não? Não, tô sem fone. Oi? Vamos ver aqui. Ó, o Douglas E botou que agora? tá escutando, normal. Não tô conseguindo ouvir também. Vamos fazer Eu aquele tô te teste do entrar e escutando. sair? Não, não vamos fazer mais Fala. esse teste, não, senão a gente vai perder aqui Ou tu quer que eu ponha o fone? Será? Isso, põe o fone. Ah, e o Douglas disse que tá nos ouvindo normal, então é super eu aqui que não tô te ouvindo. E aí? Melhorou? E aí? Melhorou? E agora? Eu tô te escutando normal. Tu tá me escutando? Voltamos à programação normal? Tá escutando, Elaine? Assim, né? O que Não eu tá tô escutando. gostando de ver é que o pessoal tá super ouvindo a gente, só eu que não tô escutando ninguém, né? É, só tu não tá escutando, porque eu também tô te Ah, escutando. eu vou pôr o fone Eu- só um pouquinho. Fica aí falando com as pessoas. Ilana, tem uma pergunta do Douglas aqui. Vai respondendo aí, por favor. Ele quer saber o que é LGPD. Explica aí para a LGPD é galera. a Lei de Proteção de Dados. Pega o fonezinho lá. Estou aqui. Deu?
Pronto, pus o fone. E Tá, agora? E agora eu eu tô continuo não escutando. ouvindo nada. Tá escutando? Sim? Tá ouvindo? Tranquilo? Sim. E... Ótimo, então vamos lá. Tá. A tua pergunta, a última, de novo. Tô com falta de Elaine? contato aqui. Ai, Ilana, não tô conseguindo te ouvir. Não tá dando Ah, certo isso. Não, eu não tô te sei por escutando. que que eu não tô te Eu tô escutando. ouvindo. Nem com fone, nem sem fone. Então vamos ter que encerrar nossa live. Mas eu prometo que autor de fake news tem direitos autorais. Eu acho que não precisa É nem como se ser fosse um advogada, eu já vou conto. responder pela doutora Ilana. Ué, um conto de mentira, um conto de ficção. Ilana, vamos fazer mais um teste. Tu sai e volta aí, vamos lá. Tá, então me tira. Ah, ela não tá me escutando. Olha, vamos lá. Dá uma saidinha aí, Ilana. Oi? Ai, voltou! Ei, o som voltou! Uhul. Tem que ficar entrando e saindo. Pois é, que coisa, né? Bom, mas vamos para as dúvidas do Douglas que eu achei super pertinente. O que é a LGPD e se autor de fake news tem direitos autorais? LGPD é a... Só um pouquinho que eu tô tentando tirar aqui da tela. Aí vai assim mesmo. A LGPD é a Lei de Proteção de Dados, que ela visa proteger os dados pessoais de todos os cidadãos. Então, ela não, ela, ai meu Deus, me embanei. Ela não permite o compartilhamento dos teus dados sem a tua autorização. E essa lei garante isso. E são várias questões. Ela é aplicada ao ramo imobiliário, ao ramo do comércio, ao ramo do entretenimento. Os dados eles não podem ser vazados, tá? Claro, tem mais questões, mas resumidamente é isso. Então, o que a gente pode caracterizar como dados? Às vezes a gente pensa que é só CPF, RG, telefone, endereço. O que mais pode ser dados pessoais? Dados pessoais é tudo que envolve as. Ai, tá com um negócio aqui. Peraí. Não vai dar. Tá. Dados pessoais é RG, CPF, telefone, questões mais íntimas, tá? E-mail também é dado, endereço, o que mais que é dados pessoais? Foto pode ser caracterizado como dados pessoais? É que foto já entra em outra situação, que seria a tua imagem. Ah, ok, certo. E
Autor de fake news. Aliás, fake news tem autor? Fake news tem autor. Olha, tudo tem autor, né? Pois é, Tudo mas tem aí autor. ninguém quer assumir uma notícia falsa, né? Uma Sim, desinformação. mas se ele tá se colocando naquela posição de dar uma notícia falsa e não revelar a identidade, ele está abrindo mão dos direitos autorais morais dele. Que não pode, Ele né? mesmo está abrindo mão, assim, não pode. Mas, como ele está dando uma notícia falsa, daí temos aí a questão da ética no jornalismo, entendeu? É, mas Que vai ao encontro. a gente também sabe que as fake news elas não são produzidas por, muitas vezes, por profissionais ou empresas do ramo, né? Essas notícias são infiltradas, são plantadas aí num Uhum. setor, num nicho para propagar a desinformação, aliás, né? Sim. E aí tudo nesse que é de origem da fake news já é Uhum. ilegal e regulado, né? Já É, tem uma origem é porque violenta. a fake news ela nasce, digamos que ela nasce ilícita, né? Uhum, Então quer exatamente. dizer que o próprio autor da fake news ela não está em busca de nenhum direito. Exatamente, não tá em... Ele nem quer, né? O objetivo dele é outro, né? Ele está se escondendo, ele nem quer ser descoberto, né? Só que isso aí é realmente muito interessante, porque tem que ter um mínimo de credibilidade, tem que parecer que é sério, que é real, né? Uhum. Você tem que dar uma imagem para a pessoa acreditar naquilo ali. Não basta apenas ser uma notícia de interesse público para que atraia a atenção das pessoas e as pessoas passem a acreditar na veracidade disso. Essa falsa origem, essa origem irregular, ela tem que ter uma aparência, ela tem que ter uma origem que passe credibilidade, né? Uhum. E é isso aí também Exatamente. não se caracteriza também como, não sei, me corrija, né? Como falsidade ideológica, tu tem que aparentar aquilo que tu não é, né? Falsidade ideológica, acho que não, porque assim, para caracterizar a falsidade ideológica ou tu imputar diretamente o crime àquela pessoa, primeiro tu tem que saber quem é, né? Então a gente tem que entender aí o autor da fake news e a partir daí a gente tomar as medidas cabíveis, tá? Ou se ela é plantada por uma agência com várias pessoas, ou só uma, ou, né, ou várias, e a partir do que a gente entender quem é o autor, daí a gente toma as medidas cabíveis com base na ética do jornalismo. Uhum, entendi. E se a pessoa que escreveu aquela notícia falsa não for jornalista? Ela também é cabível de ser responsabilizada por ser autora de algo que não é real, é isso? Se for uma pessoa física comum e joga ali uma informação, nunca vi essa pessoa ser responsabilizada por notícia falsa, mas se ela gerou dano a alguém ou alguma uma pessoa física ou jurídica, ela pode sim ser responsabilizada. Tá certo. Tudo é questão, assim, ó, muitas vezes, do dano que aquela informação ela vai causar a outra pessoa, se ela for muito pessoal, assim, se ela for muito direcionada. Então, descobrindo da onde vem, tentando usar mecanismos da onde que saiu aquela informação, se consegue sim penalizar. Tá. Olha só, mais uma questãozinha aí, ó. No caso das fake news, tem essa pergunta: quem vou processar se a fake news me atingir? É, Dá é para bem entender? como como eu disse, teria que identificar essa pessoa
ou através do servidor ali, hoje tem mecanismos para certificar, para buscar o autor, e dá para entrar com as medidas cabíveis aí, de repente dano moral, algo do tipo, se essa informação te atingiu. Mas assim, isso tudo é muito amplo, tá? Amplo que eu digo assim, tem que sentar e verificar exatamente se cabe um dano moral daquela fake news. Tá? Então, juntar prova, e a partir daí a gente ir numa busca da onde que partiu essa informação falsa para conseguir configurar o dano. Tá, Então, não é simplesmente ter uma informação e saber de onde ela vem. Se a questão é punitiva, tem que ter um dano no meio desse caminho. Daí isso que a gente tem que caracterizar. tá certo, ótimo. E eu fiquei agora curiosa, e aí vem novamente uma questão aí do Douglas, que também veio ao encontro dessa minha curiosidade. A tua especialidade é no direito autoral no ramo musical, é isso? Sim. E aí tem essa questão do Douglas aqui, ó, quando o artista morre, as músicas que foram achadas, né, póstumas, ficam com a banda, com a gravadora ou com a família? Quem é o herdeiro patrimonial ou, né, intelectual? Como é que funciona isso? Tá. Primeiro a gente tem que ver. Ainda cito o exemplo da Legião Urbana, né, que tem essa disputa legal de anos e anos aí sobre as criações do Renato Russo com a Legião Urbana, né? Uhum. É que assim, primeiro a gente tem que ver essas músicas, quem são os autores, tá? Se de uma música tiver 4 autores, então e um dos autores morreu, logo a parte desse autor vai para os seus herdeiros, tá? Como uma herança, obedece a mesma linha sucessória. Uhum. Daqueles outros 3 herdeiros vivos, eles continuam tendo direitos sobre aquela música. Então, mesmo quando tem bastante disso, obras póstumas, tá? Essas obras, de quem são esses direitos? Dos herdeiros. A não ser que tenha sido uma combinação antes da morte ali, alguma coisa, mas também tem prazo de validade nessas combinações de cessão de direitos autorais, enfim. Mas a regra geral é que fique com os herdeiros. Tá Por certo. isso que se diz que direito autoral é como se fosse uma poupança para o artista, porque ele sempre vai receber até depois da morte dele. Então é normal ficar para os filhos, para os netos buscarem aqueles valores. Isso vale também, então, para quem é herdeiro de escritores, né? Todas as Sim, suas. qualquer tipo de direito autoral. Ah, muito interessante isso. Bacana. E aí, mas aí quem é que decide também fazer as reedições? Por exemplo, no caso da Legião Urbana, vamos seguir nesse exemplo. Se a banda decidisse assim, ó, vamos chamar a gravadora do álbum X, né? E vamos relançar esse álbum. Se um deles discordasse, por exemplo, Oi, Pri, tudo bem? Boa noite. Se o herdeiro familiar discordar, essa obra não vai ser relançada, reeditada? Tem que ser um consenso? Todos tem que ser um consenso. Todos têm que, assim, ó, todos os autores, tá? Então vamos supor, tu tem um álbum com 10 músicas. Cada música tu tem que pedir autorização para aqueles autores. Então tu só pode lançar uma reedição, reeditar essa obra se houver consenso na música 1 daqueles autores, na música 2 daqueles autores, na música 3. Talvez tu pode encontrar ali uma negativa de um autor em uma música, daí tem que haver negociação ali. Normalmente eles cedem, mas já escutei casos de que
autores que não querem mais seus nomes vinculados a determinadas obras, que querem esquecer, e por isso não deixam também outras pessoas gravarem. Ah, poxa, tem isso também, né? Não tinha me dado conta disso. E aí, agora me lembrei que na minha época de faculdade, que fazem um pouquinho de tempo, assim, quase 2 décadas, a gente aprendeu que até um determinado número de caracteres ou de linhas, se eu não me engano, 4 linhas ou 7 linhas, né, de uma lauda, acho que 4 linhas, ou X caracteres, não estava caracterizado plágio. E aí, doutora? Assim, ó, o que a lei diz? Pequenos trechos, tá? Então, pequenos trechos é muito amplo, porque tem gente que acha que pequenos trechos é meia página, pequenos trechos são 2 linhas, né? E música tem a gente que usa pequenos trechos 1 minuto, que uma música de 2. Então, é muito aberto. Não existe, assim, um número para eu te dizer, isso aqui é pequenos trechos. É muito da questão do bom senso. E daí é complicado, né? Mas, assim, pequenininho, né? Só pequenininho. Bem pequenininho. Porque até ontem um artista disse, eu posso usar 20 segundos, até 20 segundos eu posso usar. E daí o outro, não, é até 40 segundos. Daí e ficou. Não, mas na verdade não tem um tempo, pequenos trechos, não existe uma definição exata para pequenos trechos, né? De tempo, de linha. Infelizmente, é muito do bom senso de cada um, e às vezes é complicado, né? Tu deixar ao bom senso. Então, olha, tá me surgindo outra dúvida agora. E aí eu vi que entraram alguns empreendedores que trabalham com moda, com roupa, e me veio a ideia que hoje mesmo eu vi uma marca que estava publicando em camisetas algumas frases da sua marca. Então, no caso, eu tenho uma frase que eu acho ótima, que uma amiga minha disse que eu deveria trabalhar esse slogan, que é a escrita que cabe em ti. E se eu decidisse colocar essa frase, que é uma frase que eu criei, né, eu desenvolvi, em camisetas e começasse a vender essas camisetas, e essas camisetas bombasse em todo o país, né? E aí, eu, por algum descuido, não registrei ou não, né, tomei os cuidados necessários. E aí, essa O que que teria depois. que teria que fazer, tá? Comprovar que tu é autora dessa frase, que é complicado. Já que tu não registrou lá atrás, como que a gente vai comprovar que tu é a detentora desse slogan desde o início? Né? Então, como que se comprova direito autoral? Ele é por prova de anterioridade. Então, teria que pegar lá atrás, quando que tu criou esse slogan, em algum momento, testemunhas, e-mails, questões dos teus cursos, que tu pode ter usado essa frase, né? Então, teria que fazer E daí aí seria só via judicial mesmo, tá? Para reconhecer a tua autoria dessa frase e conseguir reivindicar a questão das camisetas que as pessoas fizeram sem a tua autorização, no caso. Uhum, tá. E aí tem aquela questão também que dos selos, né? Que tem a marca registrada, que é o R, não é? E tem o C, aquele C dentro do C, né? Que dá uma certa proteção, que é. Eu não estou lembrada a expressão C é certa. copyright e o R, se eu não me engano, é da marca. Da marca O R, se eu registrada. não me engano, é a proteção da marca. O R é a marca registrada e o C é isso aí, copyright É de copyright. customs, copyright customs, uma coisa assim, né?
Isso Uhum. são normas que protegem a autoria, que protegem a, a propriedade moral, e patrimonial? Depende. Depende da onde tu tá usando esses símbolos. Porque assim, ó, eu já vi na internet as pessoas utilizarem os seus nomes, as suas marcas, botarem ali um símbolo, mas na verdade o fato é que não registraram aquela marca. Então não tem Ah, proteção nenhuma, sim, né? claro. Então, porque é um símbolo que tu consegue colocar ali. Então tem que ver se realmente a tua marca, realmente tem que registrar a tua marca para Uhum. conseguir esse símbolo. Na verdade, muitas marcas, e imensa maioria das marcas, não utiliza esse símbolo. Né? A Sim. marca já está protegida. Uhum. Tá certo. A Ilana, eu acho que ilustrou muito bem esse cenário do direito autoral aplicado ao jornalismo, e a gente já foi além. Falamos do escritor, do repórter fotográfico, falamos de marcas, de música, né? E eu queria saber se tu queres fazer mais alguma observação nesses nichos e, e ressaltar alguma coisa, deixar uma mensagem aí para a galera sobre essa especialidade do teu trabalho. E, ou se ficou faltando alguma coisa que tu ainda queira abordar, esse é o momento. Se alguém ainda tiver mais alguma dúvida, estamos encerrando Mais nesse alguma momento. dúvida? Bom, eu queria abordar não, eu queria só deixar o recado para os artistas e para os jornalistas, para os empreendedores, enfim, que combinem muito bem as suas sessões e as suas licenças. Isso aí é onde mais dá problema no direito autoral e é onde a gente consegue dispor ali, porque envolve dinheiro, tudo mais, e então a gente consegue negociar. Então é importante a gente saber o que a gente está cedendo, por que a gente está cedendo, a qual valor a gente está cedendo e a qual prazo nós estamos cedendo. Então é muito importante ficar atento a essas questões quando envolve cessão. Se não tiver condições de contratar um advogado, atente-se a essas questões. O interessante é que contrate um advogado para analisar toda a situação contratual, enfim, do vínculo, né? Porque às vezes é um detalhezinho. Naquele detalhezinho se escorrega, então fica muito difícil de depois reaver algum direito em cima daquilo. No mais, é isso. Eu agradeço pelo convite, estou à disposição para dúvidas. É só E apertar foi aqui em cima, gente, no direito autoral, onde está o título dessa live. Essa setinha para baixo ali, tu vai ter o arroba da Ilana Jardim, da doutora Ilana, que é arroba autoral com Ilana, é isso? Ilana. Isso, E já pode começar a seguir já a doutora Ilana e claro. dúvidas em contactá-la, que a Ilana resolve. Tentamos, pelo menos. Buscamos. Ilana, muito obrigada por ter aceitado participar desse encontro. A Iri aqui está nos parabenizando a ti também, né, principalmente, por esclarecer essas dúvidas aí do direito autoral para os jornalistas. Um abração e Eu até a agradeço. Até a próxima. Tchau. o teu tchauzinho aí, Ilana.